Oi, oi, oi! Na aula de hoje nós vamos utilizar o nosso Supremo Color. Ele tem 931 de tex, vem 452 metros e 85% algodão. É um barbante 6, tá? As cores eu escolhi esse verde jade e um laranja. O laranja é o corpo da nossa peça e o verde jade vai ser a parte de cima do cabinho. Além disso, eu quero fazer um detalhe, então eu vou utilizar o nosso alento, que é o nosso fio prêmio número 2, ele é fininho, o tex dele é 295. E também vou utilizar fibra siliconada. Além da fibra siliconada, eu separei esse arquinho aqui. E vamos utilizar também uma cola para artesanato, uma cola universal, uma pega 1000, a cola que você utiliza. Vamos começar com a nossa agulha 3,5 milímetros. Tenho aqui também uma agulha de tapeceiro para poder costurar, isso vai ser importante. E com a nossa agulha 3,5, nós vamos começar com o fio verde jade, fazendo um anel mágico. Eu venho agora, ó, peguei o fio que tá cortado e o fio do novelo tá mais distante da gente. Eu venho aqui, faço um X, entro e trago o fio que vem do novelo. Trouxe e agora eu vou fazer pontos. Então, ó, faço primeira correntinha e venho aqui dentro e vou colocar 6 pontos baixos. O detalhe importante do anel mágico é que, ao entrar aqui e trazer, eu tenho que abraçar esses 2 fios que estão aqui fazendo o anel, e eu não posso deixar de abraçá-los. Por quê? Porque se eu pego só um, depois eu não consigo fechar. E ele tem esse nome mágico, não é à toa, é para ele poder fechar conforme você puxa os 2 fios, tá? Ou o fio. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos, ó, fechei. Posso fechar melhor depois. Aí, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro, aqui, eu vou pegar e vou fazer 2 pontos baixos. Agora, vai ser uma carreira de aumento. Se você achar necessário, coloca um marcador de pontos, tipo desse aqui, um cadeadinho, no seu primeiro ponto da carreira. Ou seja, aqui eu vou fazer um aumento. Esse é o meu primeiro ponto. Vou fazer outro no mesmo buraquinho. Fiz 2. Então, eu venho aqui no primeiro. Eu sempre ponho no primeiro. Tem gente que sempre põe no último. O importante é você padronizar isso na sua cabeça, tá? Que aí você não vai se confundir. Ó, fiz o primeiro par de aumentos. Vou fazer o segundo. 1, 2. Agora, eu vou fazer o terceiro. E se vocês olharem pela contagem, já fizemos 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No total, nós vamos ter 12. Por quê? Porque eu dobrei a quantidade de pontos. 6, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou deixar assim. Vou vir aqui agora e vou cortar o fio verde. E nós vamos começar a trabalhar com o laranja. Reparem que eu cortei grande. Você tira ele daqui e vamos entrar com o laranja. O laranja tem um detalhe. Na verdade, essa entrada aqui tem um detalhe. Eu finalizei esse ponto aqui, certo? Mas para fazer a troca de cor, eu não finalizo. Porque se eu fizer assim e puxar o laranja na próxima carreira, eu vou ter o quê? Um ponto com a cabeça na cor do verde e o corpo laranja. E a gente não quer isso. Nós queremos cada ponto com a sua devida cor. Então, eu volto aqui, ó. Mantenho assim, ou seja, eu só começo o último ponto, mas não finalizo. Finalizar, a gente finaliza com a próxima cor. Então, ó, trouxe. Observe que o verde continua verde. Aqui eu só dou uma ajustadinha com o fio. E o próximo eu vou fazer um ponto baixo seguido de um aumento. Então, ó, um ponto baixo seguido de um aumento. Outro ponto baixo
seguido de um aumento. Eu não coloquei o marcador nesse caso, porque já dá pra ver, tá? Pela cor. Mas, se você sentir necessidade, coloca. É só lembrar de colocar sempre no primeiro ou sempre no último, tá bom? Ó. Então, aqui eu já tenho, vou fazendo a minha sequência. Vou fazer até o final. Essa sequência vai ser de um ponto baixo e um aumento. Nós vamos ter um total de 18 pontos. A sequência seguinte vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Depois eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. E aí eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. Quando eu chegar nos 4 pontos baixos e um aumento e finalizar a carreira, eu vou retornar pra gente dar sequência à nossa peça. Cheguei na carreira, fiz os 4. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar esse ponto, que é o nosso primeiro. Então, eu vou fazer o primeiro, vou marcar. Porque agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu tenho aqui 36 pontos e eu vou repetir. Eu vou fazer 5 carreiras com 36 pontos. Então, vou dar uma volta, outra, vou fazer 5 voltas. E aí, nós vamos pegar e começar a fazer as nossas diminuições, tá bom? Agora é só ponto baixo sobre ponto baixo, por 5 vezes. Chegamos ao nosso tamanho. Observem que eu coloquei o marcador. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, todas iguais. Quando você faz uma quantidade igual de pontos no amigurumi, ele vai subindo, entendeu? Ele foi virando pra cá. E agora, eu vou fazer uma diminuição. No caso, a primeira carreira de diminuição. Se eu fiz 5 carreiras de 36, agora eu vou fazer o quê? 4 pontos baixos, lembrando sempre de marcar o nosso primeiro. 1, 2, 3, 4. E a diminuição será como? Eu pego a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, laço e trago pra cá e assim, ó, prossigo fazendo. Fiz a primeira diminuição. O que eu vou fazer agora é repetir esse processo. 4 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos, uma diminuição. Depois dessa carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer até o final. Depois eu farei 2 pontos baixos e uma diminuição. E depois, a seguir, a carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição. Eu vou parar nessa carreira para poder retornar com vocês e colocar o nosso enchimento e dar uma sequência à nossa peça. Cheguei aqui na quantidade e, por enquanto, nós temos uma bolinha. Lembra quase uma laranja, né? Aí tem duas coisas que tem que ser observadas. Eu não arrematei aqui dentro esses fios. Por quê? Porque eu normalmente não faço nó. Mas como eles estão aqui dentro, eu acho que não vai ser um problema. Eu vou pegar os 3, que são justamente o começo e o fim da parte verde, e o laranja, que eu comecei, e vou dar um nó seguido do outro. Coisa simples, vai ficar ali dentro, ó. Primeiro, o segundo. Vou cortar esse excesso, vou dar um terceiro só por precaução, e vou cortar esse excesso aqui, tá? Não preciso deixar esse excesso de fio lá dentro, ó. Dá um nozinho mais forte, foi, coloco lá. Agora, nós vamos colocar a nossa fibra siliconada, que é o nosso recheio. Então, a gente vem e coloca. Eu gosto de ir colocando, ó, em pequenos volumes. Não coloca uma bolona grandona, um negoção. Faz uma bola um pouco menor e vai enchendo. Entendeu? Faz um volume e assim, ó. Eu acho que fica mais fácil, menos embolado, se você for fazendo dessa forma. E aí, a gente vai encher. A minha medida não pode apertar e não voltar, mas também não pode ficar tão cheio, tão duro, a ponto de você apertar e não ficar fofinho, tá bom? Então, ó, a gente vai enchendo até chegar na nossa... Ui, já ia fazer direto. Até chegar na nossa medida. Eu vou encher e aí a gente volta pra fechar aqui com o nosso fechamento. Recheamos a nossa peça, dá pra ver, ó, que ela tá justamente o que eu falei. Eu aperto. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 6 diminuições. Então, eu continuo ainda com o meu fio laranja, não corto. E vou fazer 6 diminuições, uma seguida da outra. Pego sempre o fio da frente, do primeiro e do segundo ponto.
laço e faço. Vou fazer isso aqui dando a volta e tomando cuidado para não pegar na fibra. Então, ó, se for o caso, empurra ela. Usa o dedo para proteger, para quê? Para você não pegar nela e ela não ficar para fora. Ainda que esse seja o fundo da sua peça, é bom que o acabamento fica mais bonitinho, né? Então, a gente sempre, ó, com cuidado. Eu uso o dedo, que aí isola uma da outra e não pega. Ó, já fiz 3, faltam só 3. Um, dois, três, 4, 5, 6. Falta só um. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou cortar esse fio, corto ele bem grande mesmo, coisa de uns 70, 80 centímetros, tá? Talvez um pouco menos, mas enfim, corto, ó. Aqui, ainda tá preso, ainda tá como se eu fosse fazer um ponto, certo? Eu vou pegar e vou soltar, vou desfazer ele todo, desfiz. Venho com a minha agulha de tapeceiro, coloco aqui. E o que nós vamos fazer é um anel mágico invertido. Eu gosto muito do anel mágico invertido porque ele fica muito perfeitinho. Então, eu venho aqui, eu vou pegar a alça da frente do primeiro ponto, entrar com o meu fio. Entrei no primeiro, fazer a mesma coisa no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no último, ó, sempre pegando assim. Fiz, já dá pra ver que ele fica bonitinho, né? Mas não é esse o nosso final. Nosso final é agora, ó. Ao fechá-lo, tá vendo? Ele fica como se fosse um anel mágico, só que invertido. Então, aqui nós já temos a nossa abóbora fechada. O que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui, eu vou aproveitar essa saída aqui, ó, e já vou vir na direção da minha parte verde. Então, eu calculo, eu vou fazer 6 partes, ó. Então, eu já vou fazer nessa direção. Então, já venho pra cá. E pra facilitar a vida, ó, eu vou vir já saindo do outro lado, na mesma reta. Então, eu venho. Fiz. Mas, ó, eu vou puxar. Tá vendo? Pra deixar marcado. Então, eu criei um primeiro gomo. Venho pra cá agora. Volto da onde eu vim, no caso aqui do miolo. E já penso no outro lado. Considerando que eu vou dividir em 6, então a gente tem que imaginar, ó, uma metade, outra metade, outra metade. Se você quiser dividir em mais gomos, você pode dividir em mais gomos, tá? Eu tô dividindo em 6. Mas, por exemplo, eu poderia dividir em 10, que aí seria assim, assim, assim e assim. Não, e mais uma. Mas, enfim, a parte dos gomos você que decide. Então, vamos lá? Ó. Pra lá. Aperto. Viu? Agora, a gente vai voltar pra cá. E já vai se encaminhar para o outro lado. Aqui assim. Então, ó, venho. Aperto. Vou apertar. Eu sei que a gente, ó, gera um certo estranhamento, mas tá vendo? Já tá com cara. Venho pra esse lado aqui. Vou lá pra baixo, mais uma vez. Já vou pensar na próxima direção. Então, venho. Aperto, bem apertado. Eu talvez devesse ter apertado um pouquinho mais nesse aqui. Mas tá ficando, ó. Vamos, agora é pra cá. E assim eu vou fazendo. Vou fazer... Ó, mais esse aqui. Que eu quero bem apertado. Ó, tá com mais cara. A questão é o quão de força você tá disposto a colocar pra apertar a sua peça. E fazer os gomos. Talvez eu pudesse fazer mais uma aqui.
Não vai ficar tão regular a abóbora, não vai ficar tão regular. Mas, ó, coloca aqui. Ou deixar esse gomo maior, é uma opção. Eu vou deixar, pensando bem, o gomo maior. Então, aqui embaixo agora, a gente vai arrematar com a nossa própria agulha, seguindo com o fio. Por isso que eu deixei um pedaço grande, pra gente poder fazer os gomos, arrematar direitinho, tá? E se preparar. Inclusive, eu não vou cortar. Eu vou dar algumas voltas aqui pela trama e vou deixar ele, por quê? Porque esse fio eu já vou usar, ó, pra prender na minha... Qual é o nome? Do meu arquinho. Então, já deixa ele separado aqui, tá bom? Outra coisa que pode ajudar, ó, vem aqui, entra, vem na direção da parte verde, mas no limite, não na parte verde mesmo, ó, na direção, vim. Agora, eu vou fazer o quê? Vou entrar aqui e voltar lá pro fundo. Mas aí, ó, eu já puxo. Estão vendo? Pra dar essa recuada. Faço isso mais uma vez. Faço isso mais umas duas. A questão é que você vai modelando a peça conforme você vai puxando e apertando, puxando e apertando, ó. Fazer aqui mais uma vez. Deu uma recuada. E assim a gente vai fazendo. Eu vou parar, né, nessa parte aqui, fazer só mais uma. E agora nós vamos bordar a nossa peça. Nossos olhinhos. Ó, vem. Deixa eu apertar bem apertado. Apertei, agora volta. Pronto, nossa abóbora está com uma cara de abóbora. Venho aqui, dou um nozinho com o próprio fio e deixo ele reservado pra gente poder costurar no arco, ó. Foi? Foi. Separo. E agora, se você sentir dúvida, se você, eu tô um pouco inseguro em relação ao desenho, você pode usar uma caneta pra te ajudar. Mas vai ser muito simples, vai ser um olho aqui assim, com outro olho aqui assim. É um olho bem assustador, né? A ideia é que seja uma coisa, um formato pouco simpático. Mas aí vocês escolhem. Eu vou fazer um aqui e vou mostrar pra vocês. A gente vem com a nossa linha, eu dobrei ela ao meio. Aí eu vou colocar, acabei pegando uma agulha um pouco menor, tá? Do que a minha de tapeceiro. Vou passar o fio normal, ó, por aqui. Por quê? Porque eu já vou aproveitar esse aqui pra fazer, pra prender o meu fio, pra eu não ter que dar o nó. Agora, só a gente escolher a posição. Vou escolher um olho aqui e outro ali. Então, eu entro, ó. Entro, vou vir nessa direção aqui. Estou trazendo. E o que eu falei, ó, a aba ficou aqui. Então, agora eu venho e prendo assim. O que eu vou fazer é, tipo um triângulo. Vou vir com vários traços nessa direção aqui. Então, eu venho pra cá, entro aqui, vou entrar aqui, não tem problema, venho, ó, vou ficar indo e voltando. Depois, isso aqui vai ficar um pouco saindo porque tá com recheio. O que a gente tem que fazer, ó, é vir e aparar e dar uma soprada. Estão vendo, ó? Então, se você apara e sopra, ele sai o excesso. Mas você faz isso no final. Eu vou fazer um olho mais ou menos assim, ó, desse tamanho, acho que tá bom. Poderia fazer um pouquinho maior, mas eu acho que esse tamanho realmente tá bom. E aí, ficar indo e voltando, formando esse olho, ó. Pra ficar mais triangular. E aí, a gente faz isso dos dois jeitos, ó. Dos dois lados. Só pegar, volta na posição certa. Eu, particularmente, gosto mais da minha agulha de ponta curva, porque eu consigo entrar melhor. Porém, eu acho ela muito grossa. Então, para esse aspecto aqui do bordado, ela não traria certa delicadeza que nós precisamos, ó. Estamos indo, acho que só mais um pouquinho aqui em cima. Se eu abrir assim, e aí faço o outro desse lado aqui, mais ou menos mais afastado, um pouquinho pra cá. Pra tirar o aspecto fofo do amigurumi e botar no aspecto Halloween. É só a gente acertar o bordado e colocar. A próxima etapa vai ser pegar o nosso arquinho. Só deixa eu voltar aqui.
a próxima etapa será pegar o arco e cobrir ele com um ponto baixo, utilizando o nosso fio laranja ou verde. Eu prefiro laranja, acho que vai ficar mais combinando. Então, eu vou vir aqui, ó, meu olho pra cá, faço o último aqui e venho pra lá, já está feito o olho. Agora, eu venho aqui, ó, com o meu fio laranja, eu já pego e aproveito pra cobrir. Faço um nó corrediço normal, venho aqui e ao cobrir com ponto baixo, eu já aproveito pra arrematar. O que que eu vou fazer? Eu vou, ó, laçar e deixar pra cá a ponta do fio. Então, a gente passa por aqui e vai indo, ó. Passa e vai prendendo ele aqui dentro, tá? É como se fosse o fio conduzido. É uma forma da gente facilitar a nossa vida arrematando. Então, eu vou fazer, ó, mais ou menos... Eu quero pegar essa daqui até aqui. Pegar só uma lateral. Então, eu vou cobrir isso tudo aqui. E aí, a gente retorna para prender as nossas abóboras no arco. Chegamos aqui ao final. E o que eu fiz? Eu já cortei o meu fio aqui. Eu vou arrematá-lo como? Já tá cortado com agulha. E eu vou fazer assim, ó. Venho pra cá. Acerto. E vou seguindo, vindo... dessa forma. Eu poderia também passar por dentro, mas como já tá preso aqui, eu acho que vai forçar e vai ficar meio difícil. Então, eu prefiro, ó, fazer nessa de vai e volta, aqui, passando bem por baixo, né? Nem por cima dessas duas alças, é por baixo, ó. E aí, depois é só colar uma gotinha de pega-mil aqui, ou de cola para artesanato, cola universal. Cola uma gota aqui, cola uma outra gota aqui e apara o nosso fio, tá? Vou fazer isso aqui bem uma gotinha, bem básica, ó. Nesse aqui, a gente coloca uma gota mesmo. Deixo ali pra secar. A mesma coisa aqui desse lado. Só uma gotinha. Deixo. Como seca rápido, a gente já pode, ó, só vir aqui, cortar o excesso 1 e cortar o excesso 2. Então, aqui nós estamos com o arco, tá? Coberto de laranja. Agora, vou mostrar, ó, ficou assim. E aqui tem um detalhe que nós podemos fazer. Eu fiz na outra, a outra eu fiz um pouquinho diferente, que é a nossa menor. Nós vamos fazer duas. Essa é a maior, nós fizemos juntas. A menor, vou deixar a receita aqui na descrição. Ó, terminamos o nosso arquinho, deixamos ele aqui separado. Agora, eu tenho a menorzinha e a maior. O que eu fiz aqui, ó, foi uma coisa muito simples, muito tranquila. Você vem, deixa um espaço grande, coisa de 20 centímetros no máximo, e faz as suas correntinhas. Na menor, eu fiz 6, na maior, eu fiz 10. Aqui agora, então, vou fazer 8, para ficar intermediário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8, venho aqui, corto outro pedaço grande também, puxo o meu fio, ó, passo os dois aqui dentro. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir com esse aqui e vamos prendê-lo aqui. É só escolher um local. Vou fazer, acho que nesse cantinho aqui assim, ó. Deixa eu ver se a minha agulha... Ah, ó, chegou. Vai ficar bem na beiradinha, tipo uma franjinha. Veio, certo? Agora, eu venho pra cá e vou sair aqui desse lado. Simples assim. Escolho um lado pra sair. Ó. Vim. E aqui, o que eu vou fazer? Como é outra cor, eu gosto de fazer isso quando eu faço amigurumi, que é uma forma de esconder por dentro. Eu venho, faço 3 nós, 1, 2, 3, corto bem rente e empurro esse nozinho pra dentro da peça. Ó, cortei, venho aqui com a ponta mesmo da tesoura e vou empurrá-lo. Pronto, sumiu aqui dentro.
Agora, o que nós vamos fazer é pegar e costurar nossa peça. Então, eu venho aqui e já penso na posição. Por quê? Ela não vai ficar tão rígida, tá? Ela vai ficar meio molenga. Mas o que acontece? Quando você coloca na cabeça, ela fica firme. Então, é só escolher uma posição. Eu vou fazer assim, uma menorzinha e uma maior. Poderia fazer assim também, mas eu gosto mais dela assim. Então, vou pegar as duas, vou costurar aqui, ó, com esse fio que eu já deixei solto. Pego aqui as duas alças e vou fazer essa costura. Vou pegar, vou vir, vou passar por aqui e vou fazendo. Vou fazer essa, fazer aquela e retorno pra vocês verem como ficou. E é assim que fica o nosso arco de abóboras, nosso arco pronto pro Halloween. Tá vendo, ó? Ele nem dá uma balançadinha tanto como eu achei que daria. Na cabeça ele fica bom. Você pode fazer menorzinho, maiorzinho. Você pode fazer uma terceira pra colocar aqui. Enfim, você pode explorar, se jogar. Crochê, gente, sem limites, só amor. E nesse caso, um tanto assustador. Tá bom? Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Deixe o seu like, é importantíssimo pra gente. Fez a sua peça? Nos marca, vai ser um prazer enorme ver. E até uma próxima!